Olá. Bom dia. Estás bom? Ora bem, eu venho falar do capítulo 7 do livro da Jen Wilkin, chamado Incomparável. Já foi aqui dito várias vezes que este livro realmente é uma bênção nas nossas vidas para quem o lê. Eu aconselho mais uma vez vivamente a lerem, porque Deus é realmente incomparável. Não há outro igual, não há ninguém como Ele. E, na verdade, este livro fala de vários atributos e a mim calhou-me, e não há coincidências, calhou-me falar sobre a omnipresença. Ora bem, isto parece uma coisa assim básica e simples. Todos sabemos que Deus é omnipresente, certo? E o que é isso, ser omnipresente? Quem é que me quer dizer? Estar em todo o lado. Pronto, está definido, está simples, posso-me ir embora. Ok. O que é que aconteceu quando eu li este livro? Quando eu li este livro, e este capítulo em especial, eu percebi melhor o que é ser omnipresente. Porque na nossa cabecinha limitada, ser omnipresente é só isto. Estar em todo lugar. Ponto. Mas nós percebemos o que isto é? Pois não. Nós não percebemos. Porquê? Porque nós não somos omnipresentes. E como aqui foi dito, nós aprendemos muito neste livro acerca de Deus, mas aprendemos muito acerca de nós. Porquê? Porque a autora consegue desfolhar plenamente cada atributo, ir ao pormenor, ao detalhe de cada atributo e mostrar-nos que nós não somos aquilo que Deus é. Não somos. Então nós aprendemos sobre um Deus sem limites e um ser humano cheio de limites. Pela vontade de Deus. What? Exato. Nós somos limitados porque Ele quis assim, Ele quer assim. Ele quer que sejamos limitados. Então, Deus limitou-nos logo, à partida, a um corpo físico. Nós todos temos um corpo físico. E este corpo físico é um conjunto de limites. Faz com que eu, para estar em algum lugar, não possa estar noutro lugar. Mas Deus, Ele não tem corpo físico. Jesus disse que importa que os que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Então Ele é incontível. Ele não pode ser contido em coisa nenhuma, em lugar nenhum. E, portanto, Ele não tem corpo físico. E Ele não tem limites. Não tem limites para a sua presença. Mais do que estar em todo o lugar, Ele não tem limites para a sua presença. E eu acho isto fantástico. A autora escreveu algo que eu achei muito engraçado, que diz: Deus está totalmente presente em todos os lugares, o tempo todo. Presente, passado e futuro. Portanto, Deus não tem corpo físico, Ele está em todos os lugares, mas está totalmente em todos os lugares. Nós, com os avanços tecnológicos, nós gostamos muito de imitar Deus. Com os avanços tecnológicos, às vezes achamos que somos omnipresentes. Porquê? Nós estamos aqui a conversar, eu estou aqui a conversar com a Jéssica, ao mesmo tempo eu estou na casa dos irmãos, porque eles estão-me a ver, e muitas das vezes estamos até a mandar uma mensagem, fazer uma videochamada, e temos a presunção de achar que estamos em vários lugares. Mas não estamos. Porque há uma coisa que Deus não faz na sua omnipresença, é dividir a atenção. E nós dividimos a atenção. Nós não estamos totalmente em nenhum desses lugares. Nós estamos divididos. Mesmo quando nós saímos com um amigo, estamos a conversar com ele, o telefone toca, ou a mensagem vem e nós respondemos, nós deixamos de dar atenção àquele amigo para olhar para a mensagem, certo? E não estamos nem lá nem cá. Porque nós não somos omnipresentes. Mas Deus é. Então o que é extraordinário é que Ele está totalmente presente em todos os momentos e em todos os lugares. Uau! Depois, conseguimos perceber que conhecer esta omnipresença dele, faz-nos entender o quão limitados nós somos. E não temos que nos sentir mal por isso. Isso até nos dá a liberdade. Porquê é que não temos que nos sentir mal por isso? Foi Ele que nos criou assim. Somos limitados porque Ele quis limitar-nos a este corpo físico. Então eu tenho que ter a liberdade de estar onde estou, a fazer o que estou a fazer, no momento em que estou, porque é suposto ser assim.
aquela coisa de eu estar aqui a pensar no que é que estou a fazer a seguir e que tenho aquilo para fazer, isto mexeu comigo, porque eu corro 24 horas para fazer tudo. Sou só eu que sou assim. Eu corro, eu quero fazer tudo em 24 horas, por isso é que às vezes me atraso. Quero fazer tudo em todo o lado. E é uma sensação de liberdade percebermos que não é suposto, porque eu não sou omnipresente. Então, é suposto eu estar aqui agora e em mais lugar nenhum. Agora estou aqui. E estou aqui com vocês. E isso é bom. E essa é a liberdade que nós temos em Cristo também. O Salmo 139, versículos 7 e 8, diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. É assim, Deus está sempre conosco. A sua omnipresença significa que Ele nunca nos deixa. Mas mais do que isso, Ele não só não nos deixa, como Ele está em todos os lugares. Aquela coisa assim de, não podemos entrar naquele lugar, Deus não está lá. Mentira, irmãos. Mas é um lugar de pecado, mas Deus está lá na mesma. Porque Ele é omnipresente. Ele está em todos os lugares. Ok? Vamos abrir em Jeremias. Jeremias 23. Muitas das vezes, nós, quando estamos a pecar, dizemos assim, Senhor, desculpa aí, vira a cara para lá. Ou então, quando estamos em sofrimento, pensamos, Deus não me liga, Deus não me está a ver, Deus não está comigo. Mais um erro nosso. Não só Deus está em todos os lugares, como Ele está sempre connosco. Por isso é que Ele é omnipresente. E Ele está presente quando nós pecamos. Ok? Por isso é que no Salmo 51, 4, David diz, vamos deixar a Bíblia aí, David diz, contra ti somente pequei. Então, mas David tinha pecado, não era contra Deus, não fez nada contra Deus. Podemos nós, na nossa cabeça, dizer. No entanto, este livro diz-nos que o pecado é sempre um fenómeno vertical. E eu achei muito engraçado isso. Porquê? Porque Deus é testemunha ocular de tudo o que fazemos. Para onde me irei da tua face? Tu estás em todo o lugar. Eu não consigo esconder o pecado de Deus. Quando eu peco, Ele está lá, tão presente como quando eu não peco. Portanto, Ele está sempre presente. E o pecado é este tal fenómeno vertical. Quando eu peco contra alguém, mesmo contra mim própria, não interessa, eu peco sempre primeiro contra Ele, porque Ele é testemunho ocular. E Ele abomina o pecado. O próprio filho pródigo, quando regressou à casa do pai, disse, pequei contra o céu e contra ti. Primeiro contra o céu e contra ti. Não é? Portanto, o pecado afeta sempre Deus, ou melhor, o nosso pecado é sempre exposto diante dele. É isso que eu quero dizer. Então, Deus testemunha os nossos pensamentos invisíveis, antes mesmo de serem ações, e as palavras que nós vamos dizer ainda elas estão a formar em nós. Ele é testemunha, tal é o que é ser omnipresente. E Deus está presente no nosso sofrimento. É engraçado que quanto mais, quando eu digo que este livro nos ajuda não só a conhecer os atributos de Deus, mas também a conhecermos-nos a nós, e também nos incita de alguma forma à mudança, é porque quanto mais nós estamos conscientes da omnipresença de Deus, mais nós vamos alterar a nossa forma de vida. Não é possível eu ser uma filha de Deus, uma crente, e acreditar que Deus está presente e continuar a agir como se Ele não estivesse, que é o que muita gente faz. Viva a vida, eu acredito que Deus está sempre presente, mas vivem a vida como se não estivesse. Pecam diante dEle como se Ele não visse. Choram, e não é mal chorar, mas sentem o desespero do abandono como se Ele não estivesse lá na altura do sofrimento. E claro que todos nós podemos sentir este abandono. Jesus próprio, na cruz, questionou, não foi? Mas temos que nos lembrar que Ele é omnipresente, Ele está no sofrimento.
Então Jeremias 23, no versículo 23 e 24 diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Portanto, Deus está sempre presente, está presente no nosso sofrimento. A nossa percepção é enganadora. Nós podemos pensar que Ele não está presente quando pecamos, nós podemos pensar que Ele não está presente no sofrimento e está só na alegria, mas não é verdade. A nossa percepção é enganadora. Ele está sempre presente. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Este Tu estás comigo é extraordinário, porque nem sequer depende do nosso merecimento. Depende simplesmente da vontade de Deus. A vontade dele é estar presente para os seus filhos. E ele é imutável. Por isso ele está sempre presente. Quando eu peco ou quando eu não peco, não interessa. Quando eu sofro ou quando eu estou feliz, ele está sempre presente. Seja no combate ao pecado ou no sofrimento. Nunca estamos sozinhos. E porque ele vê e está sempre presente, quando reconhecemos isso deve-me levar a quê? A vigiar no pecado. E a sentir segurança da sua presença na minha vida, seja no sofrimento, seja em que momento for. Achei também muito engraçado, portanto, ela fala aqui de duas características dentro da omnipresença, que é a imanência e a transcendência de Deus, que nós não temos. A imanência é exatamente esta capacidade de estar em todo o lugar, em todo o tempo, e a transcendência é outra coisa que é muito engraçada, que nós conseguimos percepcionar, que é, nós olhamos, contemplamos a criação de Deus, o mar, a natureza, seja qual for o tipo de natureza, até eu olho para a Inês, ela é uma criação de Deus, eu olho para a Constância, ela é uma criação de Deus. Então, nós conseguimos ver Deus na sua criação. Ele está na criação, ele é omnipresente a este ponto, ele está na criação, mas ele não é a criação. E isso chama-se transcendência. Ele não é a criação. Eu olho o sol, uau, é a criação de Deus. Mas eu não adoro o sol, porque o sol não é Deus, é a criação de Deus. Então, esta omnipresença de Deus pode afetar realmente a nossa vida, porque quando nós entendemos que Deus está sempre presente, em todos os momentos, nós podemos sentir-nos seguros, podemos sentir-nos livres e podemos sentir-nos vigilantes quanto ao pecado, porque Ele está a vê-lo. E isso transforma as nossas vidas. E esse é o nosso Deus, não é?